Você sabia que algumas vezes respostas às nossas orações são enviadas por Deus em forma de pessoas? Olá, meu amado, eu sou o pastor Fernando Alencar e estou aqui com o capítulo 12 do livro A Lei do Reconhecimento. Quero dizer para você que ainda não adquiriu o livro, caso você deseje fazê-lo, o link para isso se encontra na descrição deste vídeo. Comprando o livro através do nosso link, você estará ajudando o canal a crescer. Outras formas de ajudar o canal é, primeiro, compartilhar este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que serão também edificadas por esta palavra. Segundo, com toda certeza você vem sendo abençoado por esta palavra. Gostaria que você soubesse que tenho dedicado tempo e esforço a este trabalho. Entretanto, este canal não é monetizado pelo YouTube e pode haver um momento em que eu não tenha mais condições de continuá-lo. Se depender de você, este canal continuará? Envie a sua ajuda para fatorjc@gmail.com. E eu creio que Deus te abençoará grandemente e este canal será fortalecido a fim de alcançar muito mais pessoas. Livro A Lei do Reconhecimento, capítulo 12. Reconhecimento de um homem de Deus. Ou você é um cativo ou um libertador. Homens e mulheres de Deus são libertadores. São pessoas que reconhecem a autoridade de Deus e se submetem a ela. Eles reconhecem o plano de Deus e cooperam com ele, reconhecem as consequências da desobediência a Deus e obedecem-lhe. Eles odeiam a dúvida e a incredulidade. Eles temem a Deus. Eles guardam os mandamentos divinos. Eles são obcecados em fazer a vontade de Deus na terra. Mas, como os fariseus, milhões de pessoas não reconhecem o homem de Deus destinado a levar mudança e revolução à sua vida. O conselho dos pastores é ignorado. O prognóstico dos profetas é levado na brincadeira. O mundo ridiculariza nos programas de entrevistas noturnos os ministros do Evangelho. Os escarnecedores não os reconhecem. Os rebeldes se recusam a reconhecê-los. O ignorante deprecia os conselhos deles. 2 classes de pessoas existem na face da terra: os libertadores e os cativos. Os cativos são aqueles presos pelo pecado, pelos hábitos, pelo erro, pela filosofia ou por qualquer coisa que os impedem de alcançar a excelência, a perfeição e a vida no espírito. Os libertadores pensam diferente dos cativos. Os cativos discutem a dor. Os libertadores destroem a dor. Os cativos pensam que os libertadores não se importam. Os libertadores se importam o suficiente para lutar. Os cativos desejam atenção. Os libertadores desejam liberdade. Os libertadores são ungidos para libertar os cativos. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías 61, 1. A unção permite que os libertadores avaliem de forma precisa o inimigo. É por isso que os libertadores odeiam as correntes e a escravidão e desejam libertar os cativos. Lembro-me de quando um de meus cachorros estava com um espinho fincado na pata. Quando tentei ajudá-lo, ele se distanciou de mim, uivando. Meu cachorro precisava de ajuda, mas a dor absorvia de tal maneira sua atenção que ele não apreciou nem um pouco meu desejo, nem minha habilidade para ajudar. Isso lembra muito as pessoas em dificuldade. Elas estão tão obcecadas com a dor, as memórias e os fardos, que quando o libertador aparece, elas sempre parecem não percebê-lo. 20 fatos importantes sobre homens e mulheres de Deus. Primeiro, os verdadeiros homens e as mulheres de Deus são necessariamente diferentes porque sua missão é diferente. João Batista tinha uma missão diferente da missão do apóstolo Paulo. Billy Graham tem uma missão diferente da de Benny Hinn. Deus usa nossas diferentes experiências, personalidades e pontos de vista para atingir o fim que deseja. Segundo fato, os homens e as mulheres de Deus nem sempre compreendem uns aos outros. Pedro e Paulo tinham suas diferenças.
Ao longo da história, grandes homens nem sempre têm estado de acordo. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Jó 32, 9. Fato número 3. Os homens e as mulheres de Deus às vezes também experimentam fracasso. Jonas não foi o único homem desobediente a Deus na história. Miqueias não foi o único profeta desapontado que já viveu. Elias não foi o último profeta a desejar cometer suicídio. O homem de Deus é um barômetro para aqueles a quem é designado para abençoar. Ele sente as dores das pessoas. Ele já passou por frustrações. Isso aumenta a sua eficácia no relacionamento com os outros. Fato número 4. Os homens e as mulheres de Deus às vezes rebelam-se contra sua missão. Jonas assim o fez. Jonas 1-4. Fato número 5. Os homens e as mulheres de Deus sempre fazem transparecer a autoridade de Deus que intimida uns e revigora outros. A mensagem de Estevão provocou a ira de muitas pessoas, mas a libertação de outras. Fato número 6. Os homens e as mulheres de Deus são as ferramentas mais sutis que Deus usa para lidar com as pessoas. Os israelitas se revoltaram contra Moisés. Ele ensinou. Ele chorou. Ele implorou. Mas quando eles ignoraram a voz do homem de Deus, o castigo chegou. Deus abriu a terra e a fez engolir alguns, o fogo consumiu outros. Fato número 7. Os homens e as mulheres de Deus às vezes fogem às convenções humanas. João Batista não seria aceito na sociedade de hoje, mas Deus estava com ele. Fato número 8. Os homens e as mulheres de Deus nem sempre têm personalidade agradável. Isaías e Ezequiel não seriam muito populares entre a maioria dos cristãos de hoje. Fato número 9. Os homens e as mulheres de Deus nem sempre usam as palavras de excelência acadêmica e de educação superior. Deus prefere usar o coração do humilde à voz de seda do talentoso. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1-4. Fato número 10. Os homens e as mulheres de Deus nem sempre reconhecem quando Deus fala com outras pessoas de Deus. Aqueles simplesmente devem respeitar o fato de que estes também são homens de Deus. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. 2 Crônicas 20:20. Fato número 11. Os homens e as mulheres de Deus nem sempre se adaptam socialmente. Deus usa as coisas tolas para confundir as sábias. Fato número 12. A determinação dos homens e das mulheres de Deus sempre é perturbadora para os indecisos. João 19, 11 e 12. Fato número 13. A santidade dos homens e das mulheres de Deus inquieta os ímpios. Atos 7, 54-59. Fato número 14. A coragem dos homens de Deus sempre provoca a ira dos manipuladores. Atos 16, 17-24. Fato número 15. O preço pago por ignorar um homem de Deus sempre é devastador. Você se lembra de quando Ananias e Safira mentiram para Pedro? Fato número 16. Ignorar o homem de Deus que abastece sua fé pode produzir uma vida inteira de perdas. Quando ignoraram a fé de Moisés, de Josué e de Caleb, os israelitas passaram mais de 40 anos de lágrimas e de perambulação no deserto. Fato número 17. Quando você desrespeita o homem de Deus ou desdenha dele, a tragédia pode ser o resultado. Isso aconteceu quando alguns israelitas riram do profeta Eliseu, chamando-o de careca. Fato número 18. O desrespeito ao homem de Deus criará uma perda de relacionamento com o Senhor. Os fariseus desprezaram a Jesus. Você também nunca o viu tomando ceia com eles. Mas quando Zaqueu, o ímpio cobrador de impostos, honrou a Jesus, o mestre se fez acessível a ele.
A refeição que tiveram juntos mudou o curso da vida do cobrador de impostos. Fato 19. O ímpio às vezes reconhece o homem de Deus antes do povo cristão. Zaqueu reconheceu a Jesus enquanto os fariseus nunca o fizeram. O faraó, líder do Egito, percebeu o Espírito de Deus em José. Gênesis 42. Fato número 20. O reconhecimento de um homem de Deus libera o acesso ao Senhor. Saul desrespeitou Davi. Davi fugiu. Mas o filho de Saul, Jonatas, que reconheceu o manto divino sobre Davi, tinha completo acesso a ele. 8 obstáculos que impedem as pessoas de reconhecerem um homem de Deus. Primeiro obstáculo: o orgulho pode impedi-lo de enxergar o homem de Deus. Os fariseus estavam cheios de orgulho espiritual. Eles nem reconheceram Jesus como Filho de Deus, mas um cobrador de impostos, pecador, Zaqueu, reconheceu-o e Jesus respondeu. Obstáculo número 2. A culpa pode impedi-lo de enxergar o homem de Deus. Quando pessoas se sentem culpadas pelo pecado, são intimidadas pela presença do homem ou da mulher santa de Deus. Estevão é um exemplo. Quando ele pregou, a convicção golpeou o coração das pessoas. Elas apedrejaram Estevão. Atos 7. Obstáculo número 3. A inveja pode impedi-lo de enxergar o homem de Deus. Nada é mais mortal que invejar o jeito que Deus usa os outros homens e outras mulheres. O rei Saul é um exemplo. Davi era o deleite dos israelitas. Ele era amado por todos. Saul se tornou invejoso. Sua inveja o cegou para a grandeza e o talento de Davi. Saul até tentou matá-lo, mas Jonatas, seu filho, reconheceu Davi como um homem de Deus. A inveja e o ciúme têm roubado de nós muitas bênçãos. Os ministros devem evitar a armadilha da comparação. Quando um homem de Deus atrai milhares de frequentadores aos seus cultos, sua responsabilidade é proporcional à recompensa. Nenhum de nós percebe a pressão e o estresse que um sucesso excepcional pode criar. Invejamos a reação das multidões aos outros e raramente oramos para que esses homens de Deus sejam capazes de suportar o sofrimento que tal posição acarreta. Obstáculo número 4. Influências erradas podem impedi-lo de enxergar o homem de Deus. Quando lemos que os rapazes de Betel zombaram e menosprezaram Eliseu e gritaram: "Suma daqui, careca!" Segundo Reis 2:23, percebemos um segredo aqui. É claro que os pais deles os influenciaram. É muito perigoso quando os pais falam de forma desdenhosa dos homens e mulheres de Deus. Já ouvi declarações horríveis da boca de pais que se intitulam cristãos, relacionadas a evangelistas da televisão. Mais tarde, seus filhos continuarão esse ponto de vista distorcido. Avalie continuamente as atitudes daqueles que estão influenciando sua vida. Todo mentor tem preconceitos. O protegido deve detectá-los e corrigi-los na própria vida. Obstáculo número 5. Os mentores preconceituosos podem impedi-lo de enxergar homens e mulheres de Deus dignos. Se seu mentor espiritual passou por experiências desastrosas com o ministério de cura, ele pode levar você a rejeitar tais ministérios. Se ele teve uma experiência infeliz com pregação da prosperidade, você pode inconscientemente perpetuar esse preconceito contra os que pregam bênçãos excepcionais vindas da parte de um Deus excepcional. Obstáculo número 6. A arrogância pode impedi-lo de enxergar o homem de Deus. Amã ressentiu-se muito com Mardoqueu. Quando Mardoqueu se recusou a prostrar-se perante ele, Amã se propôs destruí-lo. É uma história horrível, porém verdadeira, que se encontra no livro de Ester. Amã, celebrado pelo rei, tinha um coração mau. Mardoqueu sabia disso. A arrogância de Amã o deixou cego para enxergar a grandeza de Mardoqueu. Obstáculo número 7. Sua agenda pode impedi-lo de enxergar o homem de Deus. Há vários anos organizei a Conferência Mundial da Sabedoria. Nancy Harmon, uma querida amiga, disse-me que um ministro amigo meu se sentiu direcionado a solicitar uma oferta para o meu ministério. Ignorei o pedido porque já havia recebido a oferta de acordo com a programação. Não quis quebrar o ritmo de meus planos para a conferência.
Outro ministro se aproximou de mim e repetiu o que Nancy havia dito. Expliquei que minha programação e meus planos já estavam estabelecidos. Finalmente, o homem de Deus se aproximou de mim chorando. Eu realmente me sinto direcionado pelo Espírito em pedir uma oferta para seu ministério, Mike. Ele disse em meio às lágrimas. Relutantemente aceitei. 15 minutos depois, as pessoas saíram de seu lugar para semear sementes. Cerca de $100 mil de ofertas em dinheiro e em promessas de fé foram feitas. Permaneci em um canto silenciosamente. Em nenhum segundo senti Deus naquele processo. Aquela sensação me apavorava. Como anfitrião da conferência, sentia a responsabilidade de ouvir a voz de Deus a respeito de tudo o que acontecia, mas ele optou por falar com outros, sem o confirmar em meu espírito. Naquele dia aprendi algo vital. É importante reconhecer o homem de Deus, mesmo quando você falha em ouvir a voz de Deus pessoalmente. Uma ilustração fascinante está em 1 Reis 17. Quando a viúva recebeu a instrução do profeta, não existe nenhuma menção de que Deus tinha confirmado aquela instrução no coração dela. Na verdade, o oposto aconteceu. A Bíblia diz simplesmente que ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Versículo 15. Não foi o Espírito Santo, não foi a voz interior dela. Ela reconheceu o homem de Deus e obedeceu às instruções dele de forma explícita. O milagre aconteceu. Ela nunca passou necessidade. Obstáculo número 8. A vida particular pode impedi-lo de enxergar os homens e as mulheres de Deus. Os pastores experimentam tormento neste ponto. Pelo fato de as pessoas os observarem nas situações cotidianas, o lado meramente humano deles logo se torna evidente. Infelizmente, a fraqueza deles sempre se torna o foco da atenção delas. A vida particular se transforma em armadilha devastadora. Mas outro ministro pode subir ao púlpito e pregar a mesma mensagem e as pessoas reagirão de forma positiva. A vida particular dele não está exposta. Meu pai sempre recebia evangelistas que chegavam e pregavam as mesmas mensagens que ele. Mas as pessoas diziam: "Uau, nunca ouvimos uma pregação sobre isso." Os membros do ministério que se opuserem à visão de seu líder pagarão amargamente por sua rebelião. A esposa de um homem de Deus que falhar em discernir a unção do marido perderá grandes benefícios se a vida em familiar a cegar. Os filhos dos pregadores que não diferenciarem o pai do homem de Deus podem rebelar-se e enfrentar sérias consequências. 4 sugestões para os ministros. Primeira sugestão: comporte-se como homem ou mulher de Deus em todos os momentos. Não permita que a atmosfera confortável de uma cafeteria embace sua visão da glória, da grandeza e da pureza do nosso Deus. Não permita que as piadas e que o escárnio de outras pessoas removam a atmosfera santa ao seu redor. Segunda sugestão: nunca conte piadas sujas, nem ria com aqueles que as contam. Depois do culto, certa noite, saí para jantar com um homem de Deus famoso e com as pessoas que o acompanhavam. Alguém pediu a um daqueles ministros que me contasse uma piada específica. Ele respondeu: "Acho que Mike não vai gostar desse tipo de piada." Os outros me olharam com uma certa expectativa. Eles estavam certos de que eu diria: "Claro, só existem homens aqui, eu compreenderei." Olhei para o ministro e disse mansamente: "Sempre desejo ouvir algo que aumente minha paixão por Cristo." A mesa fez o silêncio perturbador. No final, a conversa foi direcionada para outro assunto. Mantenha o alto padrão, independentemente de quem esteja com você. Sugestão número 3. Lembre-se de que você possui 2 naturezas. Aquela que você decidir alimentar se tornará mais forte. O curso de golfe não deve estar no lugar onde sua fraqueza é alimentada, o pecado é encorajado e o estilo de vida santo é esquecido. Sugestão número 4. Avalie continuamente a maturidade daqueles ao seu redor. Davi se comportava sabiamente perante as pessoas. Isso não significava que ele tinha 2 caras, mas que reconhecia o comportamento que os outros interpretavam de forma adequada. Toda conversa envia uma mensagem. Toda piada envia uma mensagem.
O reconhecimento de um homem e de uma mulher de Deus é vital para o seu sucesso. Quando Deus quiser abençoar você, Ele enviará um homem de Deus à sua vida. É sua responsabilidade discernir quem é, respeitá-lo e seguir suas instruções. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Segundo Crônicas 20:20. A incredulidade destrói você. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Isaías 7:9. O reconhecimento de um homem de Deus gerará milagres instantâneos, mudanças dramáticas e evitará milhares de tragédias em sua vida. Refletindo um pouco, eu me lembrei daquela mulher sunamita que fez um quarto para o profeta. Eu lembro que ela falou com o marido dela, dizendo assim: "Olha, eu percebo que esse homem que passa por aqui de vez em quando é um homem de Deus. Eu vou construir lá em cima um quarto para que ele tenha onde pousar todas as vezes que passar por aqui." E assim ela o fez. O que foi que aconteceu depois? Agindo assim, ela atraiu o favor de Deus e em poucos dias aquele homem, como um instrumento de Deus, proferiu uma palavra de fé que destravou um grande sonho que aquela mulher acalentava há tantos anos, o sonho de ter um filho. Um dia aquele filho morreu. E novamente aquele homem de Deus que foi celebrado por aquela mulher tantas vezes foi um instrumento de Deus para ressuscitar aquela criança. Há um ditado que os nossos pais nos transmitiram, uma máxima da sabedoria popular que diz: "É melhor ter um amigo na praça que dinheiro no banco." Eu não sei se você já ouviu, mas isso é verdade. É melhor você ter amigos de grande influência do que ter muitos recursos à sua disposição. Porque uma pessoa com grande influência pode interceder ao seu favor perante as autoridades, perante pessoas que são responsáveis por grandes fluxos de recursos. E quando essa pessoa de influência é um homem de Deus? Eu acredito que se você está comprometido com esse desafio de 31 dias, é porque você quer adquirir mais sabedoria. Uma chave de sabedoria muito poderosa é essa: faça amigos no reino de Deus. Tenha muitos amigos influentes. Às vezes nos queixamos porque não encontramos muitos homens ungidos, muitas mulheres de Deus. No entanto, isso não é verdade. O que acontece é que muitas vezes não estamos dispostos a reconhecê-los. Os homens e mulheres de Deus muitas vezes não alardeiam a sua presença. Eles são muito discretos na maioria das vezes. Por isso é preciso um certo esforço no sentido de descobrir onde eles se encontram. A tarefa para você hoje é: localize 12 homens e mulheres de Deus. 12 pessoas que se encontram continuamente na presença de Deus e que você pode perceber claramente que são instrumentos de Deus. A seguir, pense em pelo menos 3 formas de honrá-los. Seja por meio de uma palavra de reconhecimento, um gesto de amizade, não sei como você vai fazer, mas a ideia é celebrar essas pessoas. Faça isso não por interesse próprio, mas como uma forma de demonstrar o seu amor a essas pessoas e o seu louvor ao Deus que as enviou. O Senhor Jesus já falou que aqueles que recebem a essas pessoas é como se recebessem a Deus. E aqueles que rejeitam essas pessoas estão rejeitando o próprio Deus. Para terminar esta reflexão, deixa eu compartilhar um ocorrido que teve lugar no ministério de uma pessoa que eu conheço. Certa irmã, muito cheia de dons e de fácil influência, teve um problema com seu esposo. Então o pastor lhe fez uma visita, fortaleceu a sua fé e, por meio de uma palavra ungida, trouxe o seu esposo para Cristo. Não muito depois daqueles dias, aquela irmã começou a usar sua influência com os irmãos para minar a autoridade e a liderança do pastor. E pior ainda, ela passou a criticar abertamente o pastor dentro da sua própria casa, diante do seu esposo. Você já deve ter imaginado o que aconteceu. O seu esposo sempre via o pastor como uma figura de referência, e quando ouviu as contínuas críticas dentro de casa, passou a questionar os ensinamentos do pastor. Não demorou muito até que aquele homem começou a rejeitar todos os ensinamentos recebidos e acabou caindo em pecados antigos, afastando-se da igreja.
Sem perceber, aquela irmã estava plantando sementes de destruição dentro do seu próprio lar. E ao rejeitar a autoridade do homem de Deus que foi enviado para ajudá-la a reestruturar a sua família, ela acabou perdendo tudo o que Deus havia lhe concedido. Logo depois, o divórcio dividiu aquela casa. Eu não sei qual a sua situação hoje, mas se você está esperando uma resposta para algum problema, ela pode muito bem estar diante de você. E especificamente, essa resposta pode ser uma pessoa. Essa pessoa pode ter batido na sua porta esta semana, ou talvez a qualquer momento ela lhe faça uma visita. Esteja pronto para reconhecê-la, ou você jamais terá a resposta às suas orações. Nosso Deus e nosso Pai. Olhando para trás, nós podemos nos lembrar de inúmeras orações que parecem não haver sido respondidas. Mas entendendo o que nós acabamos de aprender, é muito possível que nós é que tenhamos sido surdos à tua resposta. Senhor, nós vacilamos muito diante de homens e mulheres enviados por Ti. Quantas vezes criticamos insensatamente e amaldiçoamos aqueles que querem nos abençoar, só porque não concordamos com seus métodos? Mas o que dizer se os nossos próprios métodos nos levaram aonde estamos? Eu creio, Senhor, que a mesma mentalidade que criou os problemas que eu tenho até aqui não pode ser a mentalidade que os resolverá. Tem que ser algo diferente. Eu rejeitei a sabedoria quando me meti nas minhas encrencas. Então não é de surpreender que a resposta que eu espero envolverá algo com o que talvez eu não concorde. Ô Senhor, estamos muito machucados. E quando alguém vem tocar na ferida, mesmo sendo para curá-la, nós somos arrogantes, nós somos agressivos, nós buscamos nos defender e ferimos aqueles que querem nos curar. Perdoa, Senhor. Nós abrimos o nosso coração e decidimos que, mesmo doendo, nós receberemos a cura, porque não queremos morrer desse mal. Porque queremos agradar aquele que nos chamou, porque queremos estar prontos na hora que Ele nos enviar. Então, Senhor, pedimos, em primeiro lugar, perdoa-nos pela falta de prontidão em receber aqueles que Tu nos enviaste. E segundo, pedimos, envia-nos aqueles que puderes novamente. A partir de hoje vigiaremos e buscaremos perceber prontamente cada um desses anjos de Deus. E mais ainda, buscaremos ser os homens e as mulheres que Deus enviará àqueles que estão em sérios problemas. E sejamos a resposta para tantos outros que, como nós, necessitam de resposta e consolação para os seus desafios e dores. Ilumina então os olhos do entendimento, tanto os dessas pessoas quanto os nossos, para que o Teu nome seja glorificado sobre a terra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.